Fala aí, eu sou a Mariana do Responde Aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre classificação de ponto crítico. Bem, ponto crítico. A gente já aprendeu o que é um ponto crítico e a gente já aprendeu como que calcula um ponto crítico. Falta agora aprender para que serve esse negócio. Então, vamos ver isso. Lá no cálculo de uma variável, quando a gente calculava o ponto crítico de uma função, a gente fazia isso para encontrar os extremos da função. Então, o ponto crítico serve para encontrar os extremos da função. Não importa se a gente está no cálculo de uma variável ou de várias variáveis, o ponto crítico sempre vai servir para encontrar os extremos da função. E lá no cálculo de uma variável, esses extremos eram ou era ponto de máximo, ou era ponto de mínimo, ou era ponto de inflexão. Aqui, no cálculo de várias variáveis, os extremos também vão ser ou ponto de máximo, ou ponto de mínimo, ou ponto de sela. O ponto de inflexão era aquele ponto que não era nem máximo nem mínimo. O ponto de sela também é aquele ponto que não é nem máximo nem mínimo, só que aqui no cálculo de várias variáveis, ele tem esse outro nome aí. Beleza? Mas a ideia é sempre a mesma. Os pontos críticos da função servem para encontrar os extremos da função. Então, eles nos dizem se eles vão ser máximo, mínimo ou ponto de sela. Tá, mas aí, como é que a gente faz para classificar o ponto crítico? Tipo, eu já sei que ele pode ser ponto de máximo, ponto de mínimo ou ponto de sela, mas como é que eu sei, como é que eu digo se ele é ponto de máximo, mínimo ou sela? Bem, lá no cálculo de uma variável, para classificar o ponto crítico, o que a gente fazia? A gente calculava a derivada segunda, depois substituía a derivada segunda no ponto crítico, e aí vinha o sinal. Dependendo do sinal, seria ponto de máximo, ponto de mínimo ou ponto de inflexão. Aqui, e o nome disso era teste da derivada segunda. Então, como é que a gente classifica o ponto crítico? Fazendo o teste da derivada segunda. Aqui no cálculo de várias variáveis, a gente vai fazer também um teste da derivada segunda. Só que ele vai ser um pouquinho diferente. Porque agora a gente não tem mais uma derivada segunda só. A gente tem essas 4 derivadas segundas aí. É o fxx, fxy, fyx e o fyy. E aí o nosso teste da derivada segunda vai ter uma cara um pouco diferente, mas a ideia dele ainda é a mesma. Então, o que significa esse teste da derivada segunda? Que a gente vai precisar calcular o determinante dessa matriz aqui, com as derivadas segundas, e ver o sinal dela, desse determinante. Aí, dependendo do sinal, a gente vai saber se o ponto é máximo, mínimo ou ponto de sela. Só uma nomenclaturazinha agora. Essa matriz aqui, que está aqui dentro, a gente chama de matriz hessiana. E o determinante dela, a gente chama de hessiano. E aí, por isso que tem esse H aqui. Porque, na verdade, isso aqui a gente está calculando um hessiano, que é o determinante da matriz hessiana. Tranquilo? Nome meio feio, mas só um nomezinho. Tá, aí então a gente calcula aquele determinante e vê o sinal. Então, vamos ver quais são as possibilidades de sinal. A primeira possibilidade de sinal para o determinante é se o determinante for maior do que zero. E aí, nesse caso, o nosso ponto crítico vai ser ou ponto de máximo ou ponto de mínimo. E aí, como é que a gente vai dizer se ele é máximo ou mínimo? Aí a gente vai ter que olhar o sinal de fxx. E aí, se o fxx for maior do que zero, então o nosso ponto crítico é um ponto de mínimo. E se ele for menor do que zero, então o nosso ponto crítico vai ser um ponto de máximo. Então, se eu olho pro sinal do determinante lá da matriz hessiana, e ele está maior do que zero, então eu falo, então eu já sei, esse ponto aqui ou ele é ponto de máximo ou ele é ponto de mínimo. Aí, para eu dizer se é máximo ou mínimo, eu preciso olhar o sinal de fxx, beleza? Tá, a outra possibilidade de sinal para o determinante é se ele for menor do que zero. E aí, se ele for menor do que zero, a gente pode dizer que o ponto crítico P0 é um ponto de sela. E, por fim, ou ele é maior do que zero, ou ele é menor do que zero, ou ele é igual a zero. Só que quando ele for igual a zero, a gente não pode dizer nada. A gente não vai poder dizer se o ponto crítico é máximo ou mínimo ou ponto de sela. A gente não vai saber. Aí a gente vai ter que escrever. Não podemos afirmar nada. Beleza? Então, essas são as nossas possibilidades. E é assim que a gente classifica o ponto crítico. Então, vamos fazer? Já que a gente aprendeu, vamos fazer. A gente tem essa função aí, e aí a gente quer classificar os pontos críticos dela. A primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar os pontos críticos. Como é que a gente encontra os pontos críticos? Calcula as derivadas parciais e iguala a zero. Fazendo isso, igualando a zero, a gente encontra que o nosso único ponto crítico é o ponto P0 igual a 0, 0. Beleza.
Agora a gente precisa classificar esse ponto crítico. Para classificar o ponto crítico, a gente precisa de quê? Das derivadas segundas. Então, vamos calcular as derivadas segundas. Calculando o fxx, a gente faz a derivada disso aqui em relação a x. Aí vai dar menos 2. Aí a gente calcula o fyy, derivada de fy em relação a y. Vai dar também menos 2. E aí a gente calcula o fxy e o fyx, que são as derivadas parciais mistas e também são derivadas segundas. E aí, quando a gente calcula, a gente já sabe que eles são iguais e vai dar igual a zero. Depois que a gente calcula as derivadas segundas, a gente precisa substituir no ponto P0. Nesse caso aqui, as derivadas segundas já eram constantes, então substituindo no ponto P0, elas continuam iguais. Mas a gente sempre tem que substituir no ponto P0. Beleza, então a gente já substituiu, já temos as derivadas segundas e elas calculadas no ponto crítico. Agora a gente precisa calcular o determinante da matriz hessiana. E aí, vamos fazer isso então. Eu botei aqui a fórmula geral do determinante, vamos substituir com os nossos valores. Quando a gente calculou fxx, a gente viu que era menos 2. Quando a gente calculou fyy, a gente viu que também era menos 2. E o fxy e o fyx, a gente viu que era 0. Então, esse determinante aqui vai ficar assim, ó, menos 2 vezes menos 2, menos, né, isso aqui é o contrário, 0 vezes 0. Isso daqui vai dar 4. 4 é maior do que 0. Como então o sinal do nosso determinante foi maior do que 0, a gente sabe que o nosso P0 ele é ou ponto de máximo ou ponto de mínimo. E aí, como é que a gente diz se ele é ponto? Agora, diz efetivamente que ele é máximo ou que ele é mínimo. A gente precisa olhar o sinal de fxx. Fxx é igual a menos 2. E menos 2 é menor do que 0. Nesse caso, como menos 2, como fxx foi menor do que 0, então o nosso ponto P0 é um ponto de máximo. Então, vou escrever aqui, P0 é ponto de máximo. E aí, a gente classificou o nosso ponto crítico. Tranquilo? É só isso. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.